Vai haver outro intervalo, vocês podem fazer no próximo intervalo. Entre o primeiro e o grande intervalo, é que a gente comece a conversar, a pôr em diálogo justamente a conexão que a gente está experimentando fazer. Pensando o corpo como um ambiente pré-pessoal. O corpo como a herança genética que a gente recebeu. Pensando o processo, a teia, a rede, as relações, como um corpo pós-pessoal, como um ambiente pós-pessoal, além da gente, que a gente recebe da cultura, da sociedade, desse momento histórico que a gente nasceu, desse momento econômico que a gente está inserido, desse país que a gente está vivendo, desse pentacampeonato que a gente acabou de ganhar. Como isso vai nos ligando, vai nos aquecendo, vai nos afetando e promovendo a continuidade no processo de se fazer no mundo. Em diálogo, esse corpo herdado e esse corpo da herança sociocultural nos permitem pessoalizar a vida, no sentido de encontrar uma forma pessoal de se levar adiante. Se a gente se der conta, é muito possível que a gente possa reconhecer ainda hoje a forma da gente beber em nós. Num jeito de dormir, numa preferência de paladar, numa forma de se aquietar. A gente tem em nós todos esses corpos que nós já experimentamos. O do bebê, o da criança, o do adolescente, o do adulto jovem, do adulto que maturou. E dessa fase agora, aonde a gente está. Alguns estão chegando no seu corpo de adulto maduro, alguns ainda estão no final da fase do seu adulto jovem. Como esse processo formativo de se fazer no mundo está presentificado na nossa forma atual. E se dando conta desse diálogo entre para onde é que eu estou indo, né? E a gente gosta muito de usar uma imagem daquela Alice no País das Maravilhas, quando ela está tomando as doses, que ela fala, crescer? Para onde? Para onde? Para que direção? Para onde é que a gente está indo agora? Da forma como a gente se recebe, daquilo que nos afeta, daquilo que está em nós, daquilo que a gente pode dialogar e tornar pessoal no mundo, daquilo que muitas vezes a gente não consegue dialogar e faz da mesma forma que a gente já se viu fazendo tantas coisas, né? E muitas vezes a gente pode reconhecer isso, muitas vezes a gente pode se reconhecer nesses gestos, muitas vezes a gente pode se reconhecer nesse padrão de ação, mas você ser capaz de se dar conta de como você faz, instrumentaliza você para dialogar com isso e promover pequenas transformações a partir da forma como você vem fazendo, a partir da forma como você se reconhece, recebendo a vida, dando espaço para ela e organizando o seu próximo passo, né? Só queria te lembrar, não sei se é isso. Eu acho que isso podia ser legal. Não, eu vejo no mouse que é aperta. Chique demais. Chique no último.
imaginar o que essa pessoa está sentindo. Dá para imaginar com que intensidade ela se usa e se mobiliza para viver o que ela está vivendo. Se apagar um pouco a luz, fica mais nítida a imagem. Opa! Aí é muito. É porque as pessoas não podem notar, faz meio a lei, mas por favor. Contrário, tá? Dá para acompanhar. Deixa eu ver se consigo aumentar. Do lado 75, ó. Vendo lá? Onde está? Aí também. Deixa eu dar uma surfada aqui. Formas herdadas em nós. Formas que embriogeneticamente a gente ainda experimenta. Tigre. Tigrão. E aí um pouco da organização da postura ereta como bombas, como entrada, saída, como essa forma de engatinhar, essa forma do animal em nós nos possibilita maturar uma forma, nos possibilitou maturar uma forma ereta. E aí uma coisa que a gente pode imaginar como um exercício, o que aconteceu do momento que a gente saiu dessa posição de 4 e foi para o mundo. Uma das coisas que a gente inclui no pensamento da transdisciplinaridade é a capacidade da antecipação. Essa capacidade da antecipação aconteceu quando a gente pôde olhar no horizonte, né? O Kahneman, que é esse pensador que norteia o nosso trabalho, num dos livros ele conta um episódio muito interessante. A primeira vez que uma determinada tribo começou a ouvir um barulho, e ouviu um barulho que podia ser da natureza, podia ser um terremoto, podia ser um trovão, eles não sabiam o que era, e aí passou uma manada de búfalos. E muitas pessoas morreram, muitos da tribo morreram, e a manada passou. No ano seguinte, quando eles ouviram o barulho, eles tiraram todas as cobertas de todas as armadilhas e tiveram carne pelos próximos 3 anos. Que eles podiam antecipar o que aquele barulho significava. Nesse sentido, a capacidade visual, a nossa forma de poder antecipar os acontecimentos, desse jeito como a gente pensa um pouco o processo da evolução da vida, foi promovendo a conexão no cérebro e o desenvolvimento do neocórtex, né? No pensamento do Edelman isso está bastante aprofundado, eu vou falar de forma superficial apenas, mas o que aconteceu foi que na medida em que você tinha a informação, que você tinha o campo de visão, o processo do cérebro foi inventando um órgão de forma que você pudesse conversar com a informação que você tinha,
dialogar com aquilo que você estava vendo e ganhar estratégias para poder, a partir daí, inventar uma nova forma de estar em ação com a informação que você estava recebendo. Né? Então, no processo da evolução do neocórtex, a gente foi desenvolvendo um órgão que dá ao corpo a capacidade de dialogar consigo mesmo, para compreender o que está acontecendo em si mesmo e gerar uma nova ação, uma nova forma, um novo gesto para atualizar-se na experiência de estar no mundo. Né? Então, essa herança do desenvolvimento do cérebro, do processo de se tornar uma consciência encarnada. Quer dizer, você tem uma informação, você tem um mapa neural, como a gente fala, encontrar uma ação que resolva o seu problema, que te dê um gesto, que possibilite você fazer uma ação de interferência, de posição e alterar um comportamento, ou alterar a sua relação com a natureza externa a você. Né? Não estamos... E aqui tem uma imagem muito bonita. Frida Kahlo. Que é um pouco tudo isso acontecendo aqui e agora. A gente não está só aqui, nesse momento, ouvindo uma aula. A gente está aqui ouvindo uma aula, sentado nessa sala, que é diferente das outras salas, do lado dessas pessoas, nesse dia, e tendo vivido o que a gente viveu de manhã, e talvez pensando no que a gente vai fazer adiante. Está tudo isso acontecendo aqui agora. Né? E essa imagem da Frida Kahlo traz um pouco o diálogo das multiplicidades de corpos acontecendo em nós todo o tempo. Né? Várias ligações, vários instrumentos orquestrados pela sua forma de estar presente em você e você disponível na relação com o outro, você na sua relação com o outro. Qual que é aquela palavrinha mágica que você falou aí antes sobre o que fica para você de tudo que é colocado? Recorte. Não, Consigna. 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 em italiano o GN é gnato. Consigna. Queria só botar a imagem da Eu acho que é legal lembrar isso, enquanto ela procura, eu não sei se você está vendo, a questão do recorte da consigna. Né? Então, realmente, ações volitivas que a gente faz, né? Isso é o que a gente pode fazer na profusão, digamos, para não ser levado com as ondas e com o vento. Né? Então, no meio de todas essas informações... Quer pôr no seu botão e pede para abrir. Aqui, vamos. Pega aqui e vou abrir. Consegue? Mas, Mas o último não entra. É? Não está vendo disso. Nada, está vendo? coisas macrosofianas. A mulher na teia é uma imagem que estava na veia nossa, uma bem bonita. Isso.
Tenta no nome, tenta apontar no nome. Ó, tá entrando. Ele abriu aqui no deve estar muito, já vai ver. Essa era uma sequência de fotos que estava na Bienal dos 500 anos, não dessa última. Que traz pra gente um pouco... Hã? Podia pagar um pouquinho pra gente olhar essa jornada. Porque agora eu falei brincar. Pelos outros vídeos não apaga só um. Ah, bom. Atrás de alguma coisa. Que dá um pouco a ideia da gente na rede. Uma coisa que a gente costuma dizer é que a internet, a despeito de tudo que se imaginava, ela não é uma rede comercial, nem uma rede de informação. Ela é uma rede de pessoas. Pessoas que se ligam e mandam mensagens e procuram textos e se informam umas das outras e se escrevem e se dão notícias. Essa é a força da internet. Essa é a dobra do que a internet acabou sendo, uma rede que conecta pessoa a pessoa, que traz uma multiplicidade de encontros para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua pessoa, indivíduo, e que vai buscar. O que você vai buscar é encontrar pessoas. Não é só informação. Então, um pouco para a gente pensar a gente nessa rede. E usar isso um pouco para reflexão. Que rede de pessoas a gente está tecendo aqui? Que tipo de relações a gente está construindo entre nós? Como nós estamos possibilitando nessa construção a fluência, o fluxo de informação, de afeto, de conhecimento, de vínculos. Como, a partir das nossas trocas, desses encontros, nesse tempo, nesse período, coisas foram sendo construídas, que não estavam aí e que agora estão tão vivas. Coisas que a gente foi escolhendo cuidar, investir, se ligar, fazer vingar. Porque nos afetam, porque a gente aprende com isso, porque é uma competência que a gente não tinha e pode perguntar como funciona, porque é uma pessoa que quer saber da nossa competência e a gente se sente agradado quando pode dizer da nossa experiência. Como esse grupo, esse grande grupo, está afetando a vida de cada um de vocês. Como vocês se sentem babando como uma aranha esse território para vocês. Construindo uma rede que não é dada. O que foi dado foi a possibilidade de ter um grupo para estudar junto o pensamento transdisciplinar. A rede é um ato de vontade. Existe enquanto as pessoas participam. Existe se as pessoas se dispõem a. Se constrói e se fortalece em cada ponto dessa rede. Pelo que liga, pelo que flui, pelo efeito que causa em nós. Como a experiência da transdisciplinaridade está ajudando e se presentificando na construção dessa rede. O que estamos aprendendo a incluir? Como estamos incluindo? Como vamos dar conta das nossas diferenças?
como vamos dialogar com as nossas diferentes competências. Quando você fala Pode, eu acho que a imagem já Maria. pode ficar aí de presente. podemos refletir mais acordado um pouquinho e ver também qual a diferença quando a gente reflete embaixo e quando a gente reflete para cada um, né? A gente já pode experimentar. Como é que eu estava refletindo antes, de olho mais vendo menos, isso me ajudava, isso não me ajudava. Como eu estou refletindo de olho aberto, olhando os outros. O que é que eu trago para perto? O que é mais difícil de eu me aproximar? O que eu estranho ainda hoje? E como esse estranho se processa aqui dentro de mim? Um pouco rápido, aqui do estranho, vou procurar um estranho. Quando a gente trabalha com as consignas, a ideia é sempre recorte. Na hora que a minha voz aborrece, deleta, fica naquilo que você está pesquisando. Não dá mais. Isso é uma coisa que a gente tem claro hoje em dia. Não dá mais para ninguém no mundo saber tudo. Porque mesmo que a gente tivesse conseguido ler tudo o que está escrito até hoje, até o final dessa frase, algum botou um texto novo na rede e eu já não sei mais. Então, o recorte é o que possibilita que eu possa dialogar com aquilo que eu escolhi, que eu possa dar luz para aquilo que faz sentido para mim, que eu vá e me aprofunde naquilo que me interessa. Não dá mais para a gente saber tudo. Uma das coisas que eu e a Silvana conversamos muito ao longo desse nosso trabalho é que muitas vezes as pessoas, a gente evoluiu como espécie, foram buscas obstinadas, cuidadosas, investigativas, eficientes, para chegar num determinado momento, pronto, a verdade, faça. E essa verdade era daqui para lá. A verdade era, eu adoro esse ditado, casa de ferreiro, espeto de pão. Façam lá, façam vocês. Isto dá certo? Como a gente pode se incluir nessa pesquisa? Como a gente já tem alguma experiência de estar construindo conhecimento com aquilo que está passando e fazendo sentido a partir de nós, em nós, através do nosso trabalho. No processo de ser educador, a sua presença afeta. Como vocês estariam me recebendo se eu estivesse ou se eu estivesse? O que muda em vocês quando eu vou de um lugar ou se muda alguma coisa, mesmo essa minha forma de me presentificar comunica para vocês alguma coisa.
afeta vocês num certo sentido. O olhar de vocês que encontra o meu me afeta também. Eu mudo. Meu coração dispara, minha voz se embarga, e eu posso operar isso e me organizar um pouco melhor, continuar com vocês. Mas eu me afeto também. Afeto vocês, sou afetada por vocês. É o tempo inteiro eu em mim em relação. Meu corpo, minha herança, a teia, o processo. Eu com vocês, vocês comigo. Eu acho que, nesse sentido, um pouco nesse, eu com vocês, vocês comigo, como é que a gente vai tecendo isso? Eu volto àquela pergunta da Marisa. Como eu faço quando eu estranho alguma coisa? O que eu faço comigo quando eu estranho? Quais são os estranhamentos que eu costumo ter nas relações com os outros? Como eu lido com o diferente? Eu intuo, eu descarto, eu me distancio, eu me afeto muito. E a gente, posso propor exercício? Dá tempo? Dá. Dá tempo de tomar o lanche, agora eu já sei. A gente queria propor um exercício para vocês, para experimentar um pouco essas questões de como eu lido com o diferente. Um pequenininho exercício e a gente faz em dupla. Vai se ajeitando aí em dupla e eu vou dizer como é que é esse exercício. Quem quer fazer vai se ajeitando aí em dupla. Um olha para o outro de frente. Depois nós Eu tô pegando ele aqui, ele não quer. Me rejeitou. Chiquinho, você tá sozinho? Tem alguém que está sozinho? Vem pra cá. Estava. Eu não vou queimar só. Não pode ficar aqui assim. Não vai. Estou prestando atenção. Estou prestando atenção. O exercício é, como eu vou fazer com a Maria, gente, exemplo para isso. Eu nem falei para exercício, eu já exercitando coisas. Mil coisas estão exercitando. Vamos recordar uma Depois só. vai dialogar sobre essas coisas e não dialogar sobre o que você falou. Tudo bem, nós vamos escutar o que vocês estão dialogando, é importante, provavelmente, para vocês. Então, em dupla, cada um, na sua vez, vai dizer para o outro, olhando para o outro, duas frases sobre o outro. Duas frases que começam com "é óbvio que". Depois, duas frases, não, e aí inverte. Então, a pessoa que disse para o outro, eu vou dizer para a Maria. Não, Larissa tá com... Ah, não, tá só pra ensaiar. Tá. Duas frases, é óbvio que. É óbvio que você está de pé. É óbvio que você está de saia. Agora você fala para mim duas coisas, começando, olhando para mim duas coisas que começam com "é óbvio que". Silvana, é óbvio que você é uma mulher, é óbvio que você está de tênis. Depois, eu vou dizer para ela duas coisas, começando por "eu penso que". E depois ela vai dizer duas para mim.
Eu penso que você está contente. E eu penso que sua barriga está fazendo barulho. Eu penso que o seu coração está disparado. E eu penso que está mais confortável estar de óculos. Tá bom, então é um jogo rápido, cada um faz olhando para o outro. São essas 4 frases só. Duas você óbvio que inverte a parceria, o outro fala pro um, e duas eu penso que, tá? Para, volta pra cá que nós vamos compartilhar esse No grupão, então é só isso. Não comentem entre vocês, só experimentem. Pode ver como Eu penso que você só pensativa, depois volta para isso que você Quem já acabou, vira pra frente aqui pra gente saber quem já acabou. Quem já acabou vai virando. Duas é óbvio que quem acabou vai virando. Quem acabou vai voltando. Vira pro grupo, quem já acabou. Olhando nos olhos, olhando nos olhos. olha muito. Olha depois do lanche. Vamos compartilhar um pouco que cada um experimentou, escutando, falando. Como foi? Quem quer começar? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma diferença. Não é essa, não é essa, não é essa. Não, você escreve pra mim. É óbvio que eu penso que, de repente, tem algumas diferenças, a gente pode fazer uma mala nossa aí de diferença. Como foi experimentar isso? Fale. Desculpa, repete o nome, que eu sou Carlos. uma Primeiro que a gente manteve um diálogo, nós não fizemos 2, né? Nós fizemos 1. E Por que vocês fizeram Porque Devolve. Porque não foi certo, porque não, mas acho que foi uma opção? Uma escolha de você? manter o diálogo. Manter um diálogo. E acho que não umas coisas segmentadas, né? Eu faço isso, você faz isso. Bom, mas... Um outro exercício, você fez. Isso. Muito bem. Foi o seu exercício. Não deixar o outro anular vantagem. Como foi o seu exercício? Não, não chegou nisso. É mais o diálogo do que a disputa. Eu falei para ela que é óbvio que ela é uma pessoa inquieta e é óbvio que ela mudou o cabelo. Isso intercalados. E depois, olhando nos olhos, eu penso que você está mais preocupada com outras coisas externas do que com o que está acontecendo aqui.
Eu penso que você está certo. E depois eu penso que as coisas se resolvem. Faltou completar que ela será feliz. E o que vocês experimentaram fazendo isso? Para mim, o olho no olho. O que você experimentou no olho? O olho no olho, quer dizer, além das palavras, né, o diálogo se fez com os olhares. Ou seja, que para você fez pouca diferença, estou perguntando, fez alguma diferença quando você falou, é óbvio que, eu penso que, fez alguma diferença para você? Não. Sim, o start, né, o início, mas o resultado, Não. porque o diálogo se fez. Desculpa, Adriana. Adriana, E como foi assim, para você? eu acho que a maior dificuldade foi o olho no olho. Porque a gente se preparou, não, vamos fazer, mas na hora que bateu olho no olho, travou, né? Travou. É óbvio que ficou igual, eu penso que ficou diferente para você. Ah, essa travada você faz assim, né? Foi muito rápido o pensamento para você eu quis voltar, né, dessa travada para poder fazer o exercício. Você conseguiu? Você acha que você se considera que você conseguiu? Poderia ter sido melhor. Espera só um pouquinho. Você quer falar mais alguma coisa da sua experiência? Não. Diga. Eu percebi que o óbvio é muito mais fácil do que o inverso. Fácil em que sentido? O óbvio, eu não sei, você pode olhar para a pessoa e encontrar alguma coisa óbvia nela, na aparência, e aí o penso que fica um pouco complicado porque é você interferindo ou na aparência ou no comportamento, você travando um tipo de relação que a gente ainda não tem muito. Eu e a Cristiane, a gente se conhece há um tempinho, mas também esse penso que sempre ficou para mim e o penso que sempre ficou para ela. E o óbvio sempre esteve em nós e é óbvio, né? Vocês compartilharam os mesmos óbvios. Quer dizer, o que você achou óbvio, o que ela achou óbvio, você sentiu igual? Eu acho que o que ela achou óbvio é mais penso que. Ah, tá. Óbvio, mais parecido com penso que. Tá. Como foi? Engraçado, eu não tenho essa leitura, porque para mim o óbvio, porque assim, você lidar com o óbvio por um lado subjetivo, né, é uma coisa que até onde você tem esse conhecimento e esse controle para dizer. O que eu coloquei para ela foi o seguinte, é óbvio que você faz sempre o melhor possível. É óbvio para você? Para mim é óbvio. Pelo que eu conheço dela, para mim isso é óbvio. E aí, o que ela colocou como sendo óbvio para ela, de mim, é óbvio que, como é que é? Meu brinco é de prata. Então, quer dizer, eu fiz uma análise de uma coisa que é subjetiva e ela fez uma análise de uma coisa que é lógica. Tá aqui, ela tá vendo. O seu brinco é de prata? Não, não é. Porque na leitura dela, essa foi. Quer dizer, o que era óbvio para ela, para você não era tão óbvio, o que era óbvio para você, para ela não era tão óbvio. Então, mas teve o exercício do olhar no olho, né? E esse olhar no olho é muito forte. mas marca alguma diferença para você? Pra mim, marca. Qual a diferença quando você olha no olho? Ué, é verdadeiro. Ué, para quem? Pra mim. Pra mim é verdadeiro. Né? E aí, assim, só pra concluir, por exemplo, ela colocou eu penso, ela falou assim, eu penso que
você está feliz. E hoje eu vivi um dia que não foi um dia feliz. Então, quer dizer, não foi uma coisa... O que ela pensa não é o que você pensa. Não O que é óbvio para ela não é óbvio para você. O Antônio quer falar. Antônio, Sou ele. a capela tá. O Pop. Eu senti que, ao trabalhar com o óbvio, a gente trabalha muito na superfície. E quando a gente trabalha no eu penso, a gente faz um mergulho. Você começa no óbvio, vai para a superfície e no penso, vai mergulha. Mergulha em você. Não, você mergulha na pessoa. Você mergulha no outro. E foi interessante porque um pouco antes do começo da brincadeira, quando vocês estavam fazendo o jogo, né, o exercício, ela deu um sorriso maravilhoso e eu fiz uma interpretação do eu penso em cima desse sorriso. A expressão que ela me passou através dos olhos me fez fazer uma correção. Então foi assim uma coisa que, de um lado, tem um encantamento e um encantamento incompleto, que é passado na mensagem dos olhos. Quer dizer, quando você mergulha na pessoa, há um outro nível de comunicação que não é só a superfície. Né? Então eu acho que há uma distinção muito grande na ideia do óbvio e do eu penso. Esse mergulho é assim como se você se aproxima mais, se aprofunda mais na sua pesquisa para saber o que está acontecendo. Eu me com arrisco o outro. mais na subjetividade. Você quer compartilhar? Eu senti assim que o exercício em si, essa coisa de um olhar, de uma presença única, né, de um esvaziamento do conjunto, ele para mim deu uma acelerada, assim, uma certa ansiedade, porque previa uma intimidade. Mesmo que seja uma fração de segundos, mas previa uma intimidade. Isso prevê uma abertura, né, uma exposição. Então eu vi que isso causa uma certa tensão. Né? Aí eu percebi um movimento tenso na sala e percebi um movimento tenso em mim. E do óbvio, como eu vi o exercício, eu falei assim, então eu queria fazer uma coisa bem óbvia. Então é difícil a gente falar o óbvio falando o óbvio. Não cumprir literalmente isso. Então tem uma Não, tem de tudo. Tem mais Mas fácil. depois o mais difícil? O óbvio? Não, ainda não. Então, por favor. tem uma dificuldade, porque você tem que falar o óbvio e para não ser tolo. Porque ao mesmo tempo você quer falar uma coisa óbvia, não ser tão tola, né? E ao mesmo tempo você pode falar uma coisa óbvia e sendo tola e tudo bem. Então tem que assumir a tolice da obviedade. Porque você tem segundos. Foi. Né? Então, tem isso. Aí, quando o Antônio ele falou a primeira frase, eu dei a dica para ele da segunda virar na correção. Não na obviedade, não penso, né? No óbvio, ele tem uma coisa óbvia. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo pra Foi você. tudo bem, ótimo aqui, ótimo ali, tudo fechado. Aí no penso, assim, também no penso, eu sentia, porque tudo muito rápido também, né? E a gente acabou querendo, não sei, parecia que tinha que cumprir rapidamente uma função, uma coisa interessante. E aí no penso, quando ele falou penso, a primeira, aí eu dei a dica pra ele que não era tão assim, né? Menos, sabe? Então, porque eu achei que valia a pena, porque se você tem uma intenção de uma percepção, se tem uma intenção da escuta do outro, né? O outro merece que você se coloque. Inclui mais o penso, né? Inclui E você também, eu acho que é um respeito que você tem pra ele, você se expor, pra você se abrir, né? Pra relação. Inclui o outro, respeito na relação. Respeito na relação. E outra coisa que eu pelo menos eu experimentei, que eu acho que a gente pode construir. Em qual das duas situações você Não, se sentiu podendo construir? Não penso, né? No penso o quê? No óbvio, eu acho que é mais um exercício pessoal. E no penso é um exercício mais em dupla. Eu acho que no óbvio que é mais uma questão para mim. Então, eu acho que aí o que eu fiquei, para mim é assim, incrível. Pode ser rápido,
mas pode ser verdadeiro, pode ser profundo e pode ser, como eu diria, não é assertivo, mas ele é real, assim. Tem ele é consistente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando do óbvio ou do penso? Do penso. O penso pode ser consistente, verdadeiro. Ele pode ser rápido, mas ele pode ser profundo, pode ser verdadeiro e pode ser consistente. Aí fizeram o quê? Gente, peraí, porque cada um tem o óbvio, cada um tem o penso. Nós estamos falando do óbvio do penso dele. Tá bom, mas é o seu penso dele. Olha que A curiosidade é saber qual é o penso e qual é o óbvio. Você gostaria de saber qual é o penso, qual é o óbvio dele? Qual é o penso? Você tem vontade de falar? Tá, bom, não sei, eu só prefiro não. Não. Pra mim é um pouco íntimo, já vi. Sabe que o Antônio lê corações. Lê corações. Penso o quê? Tá bom. Obrigada. Quem mais fala? A minha dupla foi a Mônica. Inicialmente houve uma tensão. Né? Quem começa... Vocês começavam pelo óbvio? Tá, sim. A tensão era pelo óbvio, antes do Não, óbvio. a tensão é inicial. Tá. Estou escrevendo... Chegamos a verbalizar, é óbvio que nenhum dos dois sabe quem vai começar primeiro. Uma frase falada a dupla. Era óbvio para vocês dois? Era óbvio. E para mim tinha uma obviedade que tudo que eu fosse dizer para ela, eu não precisava dizer. Porque já está dito antes, em outros níveis. Então eu achava que para a expressão e a não expressão era quase a mesma coisa. Para mim é isso que eu queria falar. Teve diferença para você? Eu penso o quê? Eu estou perguntando se houve diferença. Ela está perguntando. Se houve diferença, bate com a pergunta. Quando você falou, penso o quê? Talvez uma pequena diferença. O olhar foi, eu penso que ele desceu um pouco mais. Ele foi mergulhou um pouco mais. Mas desce um pouco. Sutil. Eu queria colocar, para mim, o óbvio realmente é mais fácil. Né? Só que na preocupação, será que meu óbvio é tão óbvio assim para o outro? Ou esse óbvio que eu estou manifestando, verbalizando, é o meu óbvio, que não necessariamente é uma coisa como a que aconteceu aqui. Então é fácil falar, mas depois você volta e se pergunta se é óbvio. Será que é tão óbvio assim? Para mim, mas será que é? E quando você entra no mérito do eu penso que, entra no campo da exposição, né? Da responsabilidade do que você vai verbalizar sobre o outro. Né? Então, implica num compromisso. Porque você está se manifestando com relação ao que você pensa do outro. Né? E, por outro lado, no sentido inverso do que o Américo ia manifestar sobre mim, a curiosidade sobre o que ele pensa sobre a minha pessoa em função daquilo que ele estava manifestando. Então, é um jogo assim interessante, até de expectativa. Então, para o óbvio, eu não tive expectativa nenhuma. Tanto faz. Agora, para o eu penso aqui, poxa, o que será que é que vem vindo aí? Isso foi gostoso. Curiosidade. Curiosidade. Nós duas. Eu penso. Então, implica numa curiosidade, né? Você pensa o quê? Porque é um compromisso mesmo. Ele está se manifestando numa coisa, presume-se que verídica do que ele está sentindo. Então, aquela abertura para a curiosidade. Deixa eu ver o que vem vindo ainda no América. Hein? Eu estou cuidando muito. Percebam uma coisa. Eu estou cuidando muito para o que ela fale seja a experiência dela, que eu não dê como óbvio se ela está falando do penso. Tá? Eu estou cuidando para separar. Tá. Obrigada. Fala principalmente na dela, nós duas aqui sentadas, porque nós começamos a ver que realmente, quando ela falou que sentiu a tensão deles dois enquanto grupo e do grupo inteiro, nós nos olhamos e sentimos tensão nenhuma. Depois a Américo falou e tal. E aí nós começamos a
nós duas, eu estou falando com nós duas, depois ela também fala com nós duas, já que nós ficamos enquanto grupo. Nós percebemos o seguinte, deve ter outros grupos também que aconteceu assim. Nós jogamos mais no emocional. Não houve a mínimo problema ao olhar nos olhos, não houve o mínimo problema em pensar, será que ele está pensando que é tão óbvio assim? Eu simplesmente disse para ela o que era óbvio. Então eu acho que nós, para mim, não me preocupei em saber, ela vai achar que também é óbvio, aí eu vou mudar meu óbvio. Não, era óbvio para mim, eu falei no penso também, sem pensar no que ela estava pensando, no que eu estava pensando. Entendeu? Eu acho que nós duas, e devem ter outros grupos que devem ter agido assim, nós entramos mais emocionalmente. E fez alguma diferença para você, tendo entrado deste jeito, entre o momento que você disse óbvio o quê e o momento que você disse para ela eu penso o quê? Você sentiu alguma diferença? Eu, comigo, sim, é mais fácil o óbvio. Porque, para mim, o pensar, quando eu pensei com o que eu penso dela, eu acho ela uma pessoa doce, eu acho uma série de coisas, mas eu tive uma pequena, eu queria dizer para ela, tudo que eu penso, alguma coisa que fosse gratificante. Então, e depois ela ficou profundamente emocionada quando terminamos, e eu também. Então foi um pouquinho diferente, deve ter outros grupos. Eu acho que nós entramos mais assim, com a emoção. Então você está me falando de uma diferença sutil entre na hora que eu penso que tem um contato maior com a emoção do que é óbvio que é para você. Sim, para mim. É. Contato com a Quer falar mais um pouquinho? Pode? Obrigada. Você quer dizer que não foi para você? Tá bom. Alguém? Marisa. Eu fiz com a Marise, eu fui pra lá porque a gente estava no frio aqui, aí tivemos que fazer, então eu já fui pra lá. Eu acho que óbvio, eu tenho um problema com essa coisa do óbvio, que eu acho muito categórico. Eu acho que impede o diálogo. Então eu fui cuidadosa na hora de... Eu falei, uma tolice mesmo. Seu lenço, é óbvio que seu lenço é roxo e lilás. É óbvio que você está sentada. Porque para mim, eu tomo esse tipo de cuidado com esse tom de afirmação. Já no penso que... olhando... Eu só queria repetir as suas palavras. Nunca mais vou conseguir. É óbvio. Você é mais cuidadosa. Você é óbvio. Eu acho muito categórico. Muito categórico. Nunca mais é E com relação Parece que isso é óbvio fácil para você. Não, eu dou essa desculpa, eu faço parte de um monte de grupos, eu falo muito rápido. Bom, e como eu penso que eu me diverti bastante e eu percebi que ela também, eu acho que foi bem light. Eu acho que é um exercício de liberdade, dizer eu penso isso, eu estou abrindo para que a pessoa fale, não é nada disso, esquece. E eu falo, tá bom. Então foi gostoso. Maior abertura, mais leve e divertido. Tá. Obrigada. Diante de tudo que foi dito, algumas coisas são comuns, só uma coisa me chama atenção. Quando você, eu penso que, você termina de falar e você espera alguma resposta no olhar, de confirmação ou de negação, mas você espera um retorno. O óbvio, nem tanto, mas penso que a gente fica aguardando. O famoso feedback. Tá. Quem mais quer compartilhar? A gente teve uma experiência que eu achei interessante aqui, porque assim, a gente se gosta, então não foi difícil, quer dizer, a gente se gosta gratuitamente, né? Então não foi difícil fazer e olhar no olho, é até gostoso, porque é uma chance que a gente tem de ter um contato mais próximo com o outro. Mas a Cléo viu uma coisa que eu achei super interessante, porque ela disse assim, é óbvio que nós duas estamos na mesma postura. E aí quando eu olhei, realmente nós estávamos as duas sentadas, as duas coisas com a mão assim,
E aí foi muito interessante, que foi um óbvio consentido pelas duas e reconhecido pelas duas, né? Então eu acho que essa coisa do consentimento do óbvio. o consentimento e o reconhecimento do óbvio, né? Reconhecimento. Quando você encontra isso numa relação. Eu achei que isso foi muito interessante. E isso teve uma repercussão, porque imediatamente nós mudamos a postura. E aí, mudamos e voltamos quase a mesma. Quase, é. E aí foi engraçado, porque aí quando mudou a postura e que chegou a minha vez de olhar o penso o quê, o meu penso o quê foi em função dessa transformação. E aí eu percebi que ela estava com a mão assim, aí o meu penso o quê foi em função dessa mão. Que ela uniu de um outro jeito, né? E aquilo me passava um sentimento de unificação, inclusive comigo, né? E então eu achei interessante essa dinâmica que aconteceu entre a gente, porque quando a gente reconheceu o óbvio, isso liberou para o pensamento acompanhar a mudança que aconteceu na gente depois disso, né? No óbvio ainda? Não, ou na parte quando vai para o pé? Na passagem do óbvio para o pensar, quando há o reconhecimento do óbvio, o teu pensar se solta, né? Ele fica mais livre. E ele vai mais para o que está acontecendo ali no momento, né? Ele não fica um pensar destacado da situação. Ele está ali, né? Focalizado na situação. Isso eu achei super... E, inclusive, é muito gostoso, assim, dá uma sensação muito boa de alegria, né, assim, na gente, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. Quero. Tem a Maria, a Raquel, a Vitória. Raquel. Seria muito difícil falar dessa experiência sem falar de como eu estou me sentindo hoje. Posso fazer só um adendozinho para entrar nisso? É bem rápido. Mas assim, eu não consigo ser muito rápida, né? Vamos ajudar, então. Se transformar num pedido, a gente ajuda. Você quer pedir? Gente, eu não acredito. Não, é que isso veio assim. Para mim, o dia está sendo uma continuação e um fechamento de uma série de eventos sincrônicos que eu venho vivendo há uns 10 dias, assim, mas muito forte mesmo. E tudo o que aconteceu desde a hora que eu cheguei aqui hoje faz o maior sentido. Tanto é que eu ficava, enquanto as pessoas falavam, eu só ficava rindo, porque até imagens que eu vivenciei apareceu no vídeo, que eu participei desse momento, nesses eventos sincrônicos da minha vida, eu vi ali, materializou-se, sabe, a minha vivência. E tem muito a ver com a coisa da expansão e do recolhimento, que eu acho que é a grande reflexão do meu dia. A mesma medida que eu expando, o tanto que eu expando é a medida do meu recolhimento. E é uma percepção que eu tenho vivido, que às vezes eu sou muito expansiva, geralmente eu tenho uma natureza muito expansiva, mas eu tenho uma necessidade de recolhimento muito grande, de ficar numa atitude muito comigo, de contemplativa, eu, de tudo que está à minha volta. E aí o exercício, ele veio meio um pouquinho disso, porque a Marli já era, eu e Marli já éramos uma mesma coisa. E para mim o óbvio, ele nunca é tão óbvio. Eu não acho o óbvio uma coisa tão óbvia. Sabe, eu tenho um problema com o óbvio. Eu acho que no óbvio sempre existe alguma essência de alguma coisa muito primordial, assim, não sei. E essa percepção de que nós duas estávamos no mesmo movimento, isso não é óbvio, mas era óbvio que nós estávamos, sabe? A tradução era muito difícil para se tornar óbvio. A tradução... Exatamente, do significado daquilo. Mas era óbvio, se você for considerar o que significa óbvio.
tá? Então que eu percebi que o óbvio nunca é tão óbvio assim, sabe? Estavam acompanhadas no óbvio. Fazendo eu penso que foi mudou alguma diferente pra coisa. você. Eu penso que ele envolve muito mais responsabilidade, de fato, eu acredito. Porque eu penso que ele soa um tom um pouco de julgamento, sabe? Porque você vai dar meio um veredito, né? Que assim, eu penso que... Quer dizer, não deixa de ser um julgamento do outro. Você se coloca mais. Exato, porque eu vou dizer, né? Não deixa de ser, claro, sem valorar muito essa questão, sem levar muito em consideração valores, mas não deixa de ser um julgamento, é o olhar que você tem do outro. Eu posso só fazer completar uma coisa que agora me veio, porque tem uma diferença entre é óbvio e eu penso. Qual a diferença para você? Para mim, assim, quando é óbvio, fica uma coisa menos, né, quer dizer, quando você diz eu, né, é muito diferente quando a gente diz eu, né? O eu, ele implica numa responsabilidade maior e no você está falando, você está afirmando alguma coisa, né? Então eu sinto isso mais afirmativo. Eu vou ser mais rápido, nós estamos super na hora do café. Então, é o seguinte. Duas palavras. Eu queria escutar mais duas palavras da Maria e da Vitória. Queria fechar, e quem não falou e que gostaria, escreve, e vai ver se encontra nos próximos diálogos um momento para falar do que sentiu. Tá? Eu vou dar um fechamento a partir do que vocês quiserem. O é óbvio é objetivo e o eu penso é subjetivo. Só outra página. Só. Tá. Ela disse que ia falar só 2 palavras e ela cumpriu. Maria? Eu sou mais sincera. Na verdade, a Cléo já falou uma parte do que eu queria falar, mas eu sinto assim que o óbvio vai com um acervo, um certo acervo compartilhado. E o eu penso vai com o julgamento e vai com subjado um argumento atrás. E daí, quando eu fui fazer o exercício com ela, o óbvio foi muito rápido. Mas eu penso, eu queria fazer um penso sem argumento, que não tivesse argumento ou que não tivesse julgamento. E é quase impossível. E, então eu acho que o penso, daí eu senti assim, como se fosse a necessidade de ter uma purificação da palavra para você poder falar penso. Porque senão a contaminação é terrível. Porque ela não, o penso, ele pode absolutamente não ter nenhum acerto compartilhado. E então ele é muito perigoso. E ele pode ser muito impiedoso. Tá. Então, eu só vou dar uma levantada, falar uma coisinha assim, na verdade eu não tenho clareza, mas assim, fica pra mim a impressão que o exemplo que vocês deram de óbvio e de penso também determinou ou influiu nos óbvios e pensos que as pessoas falaram. Assim, eu estou julgando, assim, não sei se deve se incluir. É o que ela fez. Que o nosso óbvio, o nosso penso influiu no que você... Mas você está falando por você. Você está falando por você, não pelo grupo. Então, nós estamos aprendendo... Ela pensa aqui. Ela pensa. Tá, não é óbvio. Isso não é óbvio. Gente, eu acho muito legal que isso esteja aparecendo, porque eu acho que isso fala um pouquinho da nossa preocupação de quando a gente está em relação, né? Quando a gente tenta ou acha que a gente quer se incluir, né? A gente acha que é legal incluir o outro, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com o diferente? Então, pelo menos para levantar uma reflexão, para mobilizar e sensibilizar para essas questões, né?
Então, um exercício para mobilizar um monte de coisas em relação a como é que a gente lida com o diferente. Então, só para ter uma ideia, eu vou só ler para vocês escutarem, ver o que vocês mesmos falaram, alguns de vocês. E é óbvio que existe um compartilhamento, né, um acervo compartilhado. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. É mais parecido com o penso que. Foi pelo subjetivo. Né? Para outros é absolutamente objetivo. O que eu não preciso dizer, o óbvio é o que eu não preciso dizer. Será que é tão óbvio assim? Algumas pessoas se perguntam a respeito do óbvio. Mais cuidado para o óbvio é mais cuidadosa ao ser mais categórica. Né? Implica num certo ser cuidadoso para algumas pessoas. No óbvio existe um consentimento. Para alguns nunca é tão óbvio. Né? Então nós estamos vendo que existe um certo eu penso que até no óbvio. Né? Eu penso que é óbvio. Eu penso que óbvio. E eu costumo brincar, é uma brincadeira que eu vou introduzir nos grupos, é óbvio para quem cara pálida. Né? Porque, não, é claro que é assim. Eu digo, bom, para você é assim, hoje vocês já devem ter reparado que eu perguntei 50 vezes, essa é a sua experiência, porque como que eu vou incluir os outros se talvez tenha alguém que tenha uma experiência diferente? Né? Isso para mim. O penso que satisfaz um argumento, um julgamento. Espera um retorno do outro. Né? Então estamos apontando o penso que para uma abertura para o outro. Né? É mais difícil para alguns, eu penso que. Né? Seja pelo motivo que for, porque eu me exponho mais, porque como eu lido com as incertezas, por que será que para alguns é mais difícil? Né? Eu penso que. O penso que inclui o outro para alguns. As pessoas têm uma responsabilidade, um compromisso maior quando estão falando eu penso que, né? Tomando mais cuidado. Pode-se construir, eu penso que é algo mais que se constrói junto, né? Que promove uma construção em conjunto. No eu penso que, eu me aprofundo mais no outro, para observar mais, para tentar descobrir mais coisas, tentar ver mais. Para alguns é mais consistente, mais verdadeiro, mais profundo. Um olhar que mergulha, provoca curiosidade em mim. Contato com a emoção. Eu ouvi que ele está com fome. É mais para quem, cara pálida? Pode ser um recado que o tempo acabou. Então, eu acho que eu não preciso mais falar. Né? Então, para alguns entra a subjetividade, né? Maior desculpa queria virar de página, é um tanto de julgamento e não tem né? A gente deixa assim por enquanto o exercício, vamos para um café. Mas não era isso. Não era o óbvio, a minha era, não era as reflexões sobre essas três questões. De tudo que eu vi e vivi neste encontro até aqui, o que me foi útil? O que posso reconhecer seria interessante modificar em mim, em minhas atitudes, em minhas práticas cotidianas, nas relações com os colaboradores com os quais trabalho. Quais passos reconheço que preciso dar para introduzir o que aprendi em minha vida diária? Vamos fazer o seguinte, é pouco, eu sei, mas nós estamos atrasados meia hora e temos que deixar um pedacinho no final para vocês responderem aquela avaliação
que é deste bloco, avaliação por rubrica. E o nosso exercício é grande. Então a gente dá uns 5 minutinhos para um registro das reflexões dessas pessoas. Veja se vocês conseguem, enquanto escrevem a pergunta, pensar na resposta, porque isso eu posso mandar para vocês, se for o caso, para vocês não perderem tempo. E tem o caderno de um viajante. É do Américo. Que ele estava viajando. Ah, essas perguntas são muito reflexivas, não dá para fazer assim. Pois é, mas não escrevam as perguntas, a gente manda para vocês por e-mail. Mas a resposta também. A resposta sim, mas nós vamos hoje tentar enxugar as nossas reflexões, ter uma pequena amostra de reflexão, infelizmente. Esses textos vão ser distribuídos depois? Já foi. Algumas pessoas que não pegaram para mim. Foi da aula passada. Não, é para essa. Pensamento da visão, pensamento do sentido. A única preocupação é falar isso aqui, se eu falo agora. Fala. Eu não sei se é uma... Não quero atrapalhar ele. Deixa eu te falar, é um feedback da gente também, a gente está um bom feedback da gente. Então a gente vai escutar que nesse minuto faça mais sentido para você. Eu queria dizer, faça mais sentido para vocês nesse momento, respondam uma, se não der para responder as 3, tá bom? E as outras a gente manda e vocês vão com calma. Mas uma eu peço que façam, porque como a gente vai fazer um compartilhamento de reflexões, então pelo menos uma. Tá? A orientação é responder, mas eu cheguei depois. Escolhi uma dessas responde. É o que você achar mais significativo e que dá tempo em 3 minutos. Eram 5, agora viraram 3. Tá bom. Bom, nós vamos mandar para vocês por e-mail isso, ou vamos trazer na próxima impresso para quem não tem e-mail. Nós vamos pensar um jeito de vocês terem isso, não precisa copiar. Não percam o tempo. Refletir as questões pode não ser um circuito completo. Podem ser lascas de impressões, de ideias. Não ter um círculo completamente fechado, uma resposta reflexiva profunda, mas por lascas e por aproximações você pode ir dando um norte, dando palavras. A questão da linguagem é bastante importante. Encontrar a palavra que defina, que presentifique, que dê uma propriedade para o que essas reflexões promoveram em vocês. É que eles estão da sala de lá, estão tirando alguma coisa da tomada. Não, tá por e-mail ainda, agora não. Não tem
para vocês, ou trazer por impresso essas perguntas, para perder tempo. Escolhe uma para fazer um registro de uma reflexão, que nós vamos fazer um grande exercício agora. E é legal que pelo menos uma, talvez a primeira, vocês possam ter refletido a respeito. Quem já foi acabando, eu pediria que fosse dando uma olhada nos seus registros de reflexões que fizeram hoje, ao longo do encontro. Então, deem uma olhada nos registros pessoais. Eu já vou contar como é que é o exercício. Gente, tudo bem aí, Américo? Vocês estão se entendendo? Sim, eu expliquei pra ele, está tem que óbvio. explicar quando sai as caloretas, sai frio. Baixou, estava 22 graus, agora está 30. Por isso que a gente estava começando a desmaiar? Bom, então, eu queria só retomar um pouquinho. Imaginando uma praia. Eu queria retomar um pouquinho com vocês, só dar um mapinha por onde processamos hoje, compartilhar o nosso trabalho com vocês, um recorte, né, que fizemos para esse trabalho, a nossa inclusão no fazer, praticar em nós, compreendendo que uma atitude se faz com presença, com afetações que ocorrem em nós, imagens, ideias, crenças, experiências, etc. Conhecer vocês dentro de uma organização que produzimos para esse encontro, né? Então, temos um pouquinho de vocês. Abrir espaço para que vocês possam experimentar, compartilhar, contar sobre vocês, suas transformações, dúvidas e experiências. Construirmos juntos nossa mochila de ferramentas para nossa prática transdisciplinar e metacomunicar atitudes. Muito bem. Algumas ferramentas não tão óbvias quanto transparência, vídeo, etc., né? Não talvez tão conhecidas. Grupo de movimento, né, para a gente se trazer. O caderno de viagem, onde a gente faz pausa também para refletir. Né? E agora, uma cartografia, né, que
que a gente vai cartografando por onde a gente está caminhando, né? Onde a gente vai mapeando os nossos processos nesse caminhar, no caderno de viagem, então são cartografias. E um outro e último instrumento, ferramenta de hoje, é o que a gente chama de avaliação reflexiva. Né? É uma amostra, é um recorte. Né? E como é que isso acontece? Todo o embasamento teórico, toda a curiosidade que vocês tiverem, tem a bibliografia no programa de hoje, tem um texto meu com vocês. Se alguém precisar, pede para o Américo, ele dá por impressos. Impresso. Não é imprimido, é impresso. O italiano agora pegou. Ficou impressionada. Então, essa ferramenta, nós vamos chamar de avaliação reflexiva, que nós vamos experimentar agora, a gente acha que ela facilita a inclusão das pessoas na rede, tá? Nessa rede que nós estamos construindo juntos. É uma conversa em forma de círculos recursivos de diálogos de diálogos. Diálogos de diálogos é esse. Né? Nós fazemos diálogos internos recursivos. É a volta sobre... Então, existe um diálogo que é interno, nós com nós, né? E existe um diálogo que é o nós com o outro nós. Né? Então, esse é o diálogo externo. Esse diálogo externo afeta o meu diálogo interno. E assim vamos, entre o interno e o interno que dialogam um para o outro e se modificam no exercício do diálogo. Essa ferramenta, a gente pensa que ela possibilita dar voz e vez para todos. Voz e vez. É um jeito de incluir dando voz e dando vez. Então, hoje a gente propõe essa ferramenta, experimentar ela em 4 partes. Uma parte é a leitura dos... A gente se preparou para essa ferramenta fazendo os registros das reflexões. A gente pensou em algumas questões que poderiam facilitar as nossas reflexões, os nossos momentos no grupo, a construção dessa teia. Nós recortamos essas questões. Qualquer questão poderia ser recortada no contexto de vocês. Nós recortamos para este contexto, este momento, este grupo, no meio deste programa, etc. Então, o contexto é fundamental a gente lembrar quando está usando essa ferramenta também. Aliás, eu acho que todo conhecimento se dá dentro de um contexto. Então, o primeiro passo, são 4 partes. A primeira é a leitura dos registros. A segunda, o foco fica em cima de vocês. Vocês vão compartilhar, vocês vão escolher um ponto do registro de vocês que vocês querem compartilhar. Então, vocês vão fazer um recorte. Vocês vão escolher um ponto do registro que vocês querem compartilhar conosco. Né? E vocês vão, cada um vai falar na sua vez, os outros escutam. Né? E o círculo interno é o de vocês. Por quê? Porque essa preparação, essa aula, essa sessão foi para vocês. Então, quem vai dizer se serviu ou não serviu são vocês para nós. E essa é uma avaliação reflexiva. Vocês vão compartilhar, deixa eu só falar isso, entre vocês. Nós vamos ficar de fora, nós, Marisa, ouvindo vocês. Esse foco está entre vocês, o compartilhamento é entre vocês. A gente vai estar de fora, toda a atenção é em cima de vocês, a gente vai ficar de fora, ouvindo o que vocês escolheram, dentro de tudo que vocês experimentaram, que foi útil, compartilhar com o grupão. É o primeiro momento de grupo. Não que foi útil, que nesse momento corrigindo um pouquinho, nesse primeiro momento vocês vão compartilhar um ponto que vocês vão eleger, um recorte que vocês vão fazer nos registros.
como vocês quiserem. Num segundo, então, nesse momento o foco está com vocês, nós ficamos em silêncio. Vocês falam, nós escutamos. O tempo para isso é de 40 minutos. É curto, nós somos praticamente, vocês são 30. Os coordenadores, Ondalva, Valéria, estão convidados a participar do grupo de vocês. Né? Porque eles também experimentaram o que nós demos, eles também refletiram alguma coisa e é um feedback para nós. Num terceiro momento, o foco, vocês ficam em silêncio, nós duas vamos conversar. Nós vamos conversar 5, 10 minutinhos e vocês vão escutar. E num terceiro momento, no quarto momento, volta para vocês o foco. Vocês vão compartilhar o que acham que foi útil do que nós falamos e o que não foi útil. Tá? Em cada momento eu vou repetir a consigna para que não precisem se perder. Tá bom? E nós temos 20 minutos só nesse quarto momento. Então eu queria dizer para vocês que esse exercício funciona assim. Como é um exercício onde a gente dá voz e vê... Só e a gente... liga a lâmpada. Deixa o ventilador, deixa o inclusive. vento. Eu não sei como fazer isso, não entendi. Não? Ele liga daqui a pouco. Tá. Então eu queria dizer para vocês uma coisa. Nós organizamos o tempo de um jeito que você vai ficar um pouco apertado. Mas quando a gente terminar o exercício, a gente não compartilha mais. A gente fica em silêncio para sentir as ressonâncias do exercício. Se a gente começar a falar em seguida, perde a força do exercício e a gente não consegue ver se serviu ou não. Então nós pedimos que quando a gente terminou, e cada um em silêncio vai responder aquelas perguntas, avaliação por rubrica. Todos têm, ou alguém ainda precisa, a gente já dá já. Você tem o bloco todo? Alguém precisa? Naquele bloco que tem os textos, foi junto à avaliação por rubrica. Os textos de uma sessão passada. Isso, o presente do Sultão e o pensamento dos cientistas junto tem a avaliação por rubrica ali. Mas alguém não tem? Então vocês já sabem que quando terminar o nosso grande exercício, vocês vão ter um espaço um pouco exprimido para responder esse questionário como fizeram da última vez, mas em silêncio. Fala. Era só um minuto. Lembrando que esses dois... Gente, Antônio, está com problema? Não, estava com moeda no chão. Não, não é sobra, né? Mas como hoje é dia de compartilhamento, você toma cuidado. Essa mania, né? Começa a provocar esse tipo de coisa. Essa ideologia que veio da escola. Esses dois artigos, o presente do Sultão e o pensamento dos cientistas, são compartilhados pelo Antônio Ivan. O pensamento dos cientistas na segunda sessão e o pensamento e o presente do Sultão na anterior. Muito bem. Então eu queria convidar vocês a fazerem um círculo fechado, Maria, se vocês puderem se aproximar e fechar na nossa frente, nós vamos ficar juntos. Deixá-las de fora. Por favor, vocês querem cadeira bem aqui, o médico Mais pra frente. É só ficar onde está, é só fechar lá. Você fica aí, não vem não. Os segundos excluídos, os dois excluídos, duas excluídas. Não é questão de deixa mais um de fora. Tá fora do Não é que eu estou querendo sair e não ficar. O almoço vem mais pra cá e você entra no círculo. Gente, eu tenho um problema técnico que é o horário. E a gente não pode fazer nada contra ele. Então, o nosso formato vai ficar um pouco mais exprimido. São
15 para 7, vamos ficar até as 7h15. 30 minutos, portanto, vocês se organizem, escolham um ponto do registro de vocês, que vocês queiram compartilhar. E, por favor, vocês têm 30 minutos, nós só vamos escutar. Qualquer um pode começar, né? Nós Então, cuidamos do tempo. Vamos lá. Em relação à última questão formulada, eu fiz a seguinte observação. Todos os passos que dou e darei não são precisos ou necessários. São o que são. O que aprendo não implica em imaginar passos a dar, mas sim atuo no conhecimento e na forma de andar. Porque esses passos eles deverão ser dados um de cada vez. Eu gostaria só de fazer uma questão técnica, cada um fala o seu, não interfere no do outro, não é uma conversa no sentido, cada um fala o seu registro que quer compartilhar. Mas pode ser que esse seja o meu, eu só desculpa, mas eu só preciso. Pode repetir? Nessa última também, que quais passos reconheço para precisar dar, para introduzir o que aprendi em minha vida diária? Quais passos são esses, eu não sei. Eu só sei que eles deverão ser dados cada um na sua vez. Em relação à primeira pergunta, me foi útil descobrir a simplicidade do óbvio. Eu achei que é tudo muito simples, o óbvio é muito simples. Em relação a essa pergunta, o que deveria ser modificado, né? E para mim esse exercício ele foi muito útil no sentido de perceber que toda vez que a gente fala, quer dizer, essa necessidade de ter um cuidado maior com a questão da linguagem, o perigo disso, né? Quando a gente se fecha dentro vamos dizer, de um sistema de representação, que você acredita que é verdade, você fica aplicando fora. Então eu fico pensando que isso em termos da linguagem que a gente usa é também é um ponto que eu acho que a gente precisa ter realmente um pouco mais de cuidado, de atenção e de vigilância, né? Sabendo talvez resgatar o verdadeiro valor da palavra, né? Porque eu sinto que a gente perdeu um pouco essa percepção do valor da palavra. Para mim isso foi um ponto bastante importante. Com relação à quinta pergunta, né, quais os passos que eu reconheço, e um pouco talvez como você está colocando, eu coloquei aqui disciplinar o trabalho e trazer ao consciente a prática da percepção do outro em toda a sua evidência e principalmente na antecipação da sua potencialidade. Então, cuidado com essa preocupação nesse sentido. Voltando um pouquinho na quarta pergunta, eu coloquei que eu acho que eu reconheço eu teria que estar ouvindo mais, mas realmente ouvir. Olhar mais, mas realmente olhar. E sentir mais, mas realmente tentar sentir mais. Só uma questão técnica, Silvana ou Marise. Essa escolha é só com relação às últimas 4 ou em todas você passou? Sim. Eu coloquei aqui na... Peraí, desculpa um minutinho. Alguma outra dúvida? Eu coloquei uma coisa que eu coloquei como um passo, é reconhecer no outro uma estrutura que dá sustentação à minha e vice-versa. Para mim ficou forte a questão da minha postura diante da vida, né? Minha postura pessoal diante da vida. É uma coisa que a gente sabe que é importante, mas no momento, hoje, no encontro de hoje, me trouxe essa questão de postura pessoal. Pode ser através da linguagem ou meu próprio corpo falando, né? Eu acho que isso pegou forte para mim. O que ficou forte para mim, que me incomoda muito, você está conversando com as pessoas e elas não olham, não te encaram, né? E se incomoda um pouco, né? E hoje em dia as pessoas, elas procuram, quando estão conversando com você, elas vão abaixo dos olhos, olham para o outro lado. Então, esse olho no olho hoje, sabe, ficou bem claro que realmente a gente tem que estar educando
para esse olhar, né? Para que as pessoas elas encarem, porque é uma verdade, né? Você tá, é difícil você encarar a pessoa e não falar a verdade, né? Não sei se é pela sensibilidade que as pessoas têm, mas eu acho muito importante esse olho no olho, né? Então esse olho no olho para mim hoje ficou bastante. Eu acho que você passou todas as questões aqui, né? É só o olho no olho é que permite diálogo, né? Pois é. Sério, honesto, verdadeiro, né? Então, marcou bastante. Bom, a terceira pergunta, de tudo o que vivi, ouvi e vivi, eu coloquei ouvi-los e senti-los. Primeira vez, o que fica para mim a cada sessão aqui é que a gente tem várias coisas que as pessoas estão colocando aqui das dificuldades, dos obstáculos que se transformam em desafios da parede para fora. A gente tem a oportunidade aqui de partilhar, né, sem as amarras, né, que a gente tem no cotidiano. Eu pus aqui que é um processo, né, mas sempre partilhar com pessoas nesse grupo que buscam construir em conjunto de forma solidária e inclusiva. A gente trabalha aqui dessa forma, construindo, né, derrubando obstáculos, né, ultrapassando obstáculos, mas sempre com esse espírito de grupo, né, todos solidários e sempre incluídos. Né? A gente não exclui de forma alguma o pensamento ou a expressão do nosso colega. E a minha questão é justamente a questão da inclusão, que uma das questões era como se eu precisasse ficar atenta à questão da real inclusão e me debruçar mesmo na questão da inclusão. Um olhar pleno mesmo, realmente deixar que essa questão me permeie a minha ideia, os meus sentimentos, a minha ação. Em relação à quarta questão, também pensei nesse sentido. Quando nós começamos a nos dar conta do nosso corpo, da nossa presença, me atentar mais na responsabilidade que eu tenho quando compartilho, quando sou parceira de alguém. A partir do momento que o outro interfere em mim e eu interfiro nele, então a minha responsabilidade enquanto ser humano é bem grande. Em relação à terceira também, para mim ficou muito forte a questão do corpo. Eu me toquei e eu tenho corpo agora. Realmente eu nunca tinha pensado assim no corpo. Para mim era como se eu estivesse vivendo em outro corpo, né? E nessa relação com o outro, né? Na postura da professora Marise de se colocar, mostrando a expressão do corpo, o quanto isso é importante para outro, para o próximo, né? Então isso me chamou muita atenção, que eu vou começar a olhar de um modo diferente, eu me espelho dentro do meu corpo. E nunca tinha assim, dado tanta importância disso, o quanto ele é importante. Daí eu comecei a perceber. Mas até agora eu vivi que para mim era como se o corpo fosse um detalhe meu, né, que está me levando. Mas agora vejo a importância e vou passar a trabalhar de maneira diferente. Meu próprio corpo e diante das pessoas também. Queria falar com relação às questões, aprimorar a noção do recorte, da necessidade que ele necessita ser feito para se poder atuar. É muito importante que já muito do que decorre depende da qualidade do recorte que é feito. A outra questão que é sobre cuidado, já foi levantada aqui. A outra questão é o seguinte, que às vezes, vivendo coisas tão significativas num grupo assim, eu acho que a gente corre um grande risco
risco de um grande equívoco, que é o equívoco do, sendo consciente ou não consciente, fazer dessa experiência, mesmo sendo significativa no sentido favorável, ela se tornar ou um dogma ou tingido por moralismo. Então, como que a gente vai ser realmente livre, inclusive perante as coisas boas que a gente aprende, né? Sem cristalizar isso num dogma ou no moralismo. E, especificamente, no momento, eu diria que era a questão da necessidade de desenvolver metodologias para comunicar para metacomunicar a atitude. Eu achei que isso é um ponto forte da criação e aprimoramento de metodologias para metacomunicar atitudes dentro dessa visão transdisciplinar. E daí me ocorreu que o imaginário é um elemento poderosíssimo para essa metacomunicação da atitude transdisciplinar. Tem muito que trabalhar aí. Bom, eu escolhi a segunda pergunta para compartilhar com vocês. O que percebo de mim, do meu corpo, da minha forma de me fazer presente no mundo? Que é uma coisa que está muito presente, e como eu tinha falado antes, né, que esse encontro ele foi mais um elo de situações que eu tenho vivido, e que a minha resposta a essa pergunta, volto a falar, é a percepção que o tanto que eu expando é a medida do meu recolhimento. É a percepção claríssima disso. Que eu acho que isso vai do micro para o macro e com certeza vai ter algumas consequências aqui. Do meu ponto de vista, foi pessoalizar a vida. Saber ouvir, olhar, perceber e agir. Agora que a roda está feita, né, que a fogueira está acesa, eu vou ler uma coisa que você escreveu. Presente a você. Vi um peixe todo transparente, como um cristal líquido, prateado e fosforescente. Vi cenas de sapos, sou um fósforo incandescente, impaciente no espaço, dentro e fora, no canto e no centro. Vi flores, cálices rosas, perfumados, calientes, pistas de pouso amoroso. Voos altos, altíssimos, mergulhos no céu, a roda está quente, compartilhada. Experiências em águas brancas, altos abraços, delicadeza, cuidado. Mãos unidas, o amor é o foco e o único presente. Obrigada. Depois você pode passar pra gente. Ela pode mandar que a gente coloca no site, né? Com relação à última, à quinta questão, eu senti a necessidade de desenvolver um hábito mais sistemático de reflexão a cada dia. Não deixar para refletir apenas em determinados momentos, mas começar a criar o hábito de uma reflexão mais sistemática. Mas, ao mesmo tempo, para fazer isso, nunca deixar de entrar num estado de maior calma dentro da mente da gente, poder não perder de vista o compromisso com a verdade, do que se olha, do que se sente, e ao mesmo tempo não perder a postura de amorosidade, de respeito, de abertura, de aceitação. Não só do outro, mas da gente também.
do nosso processo, do nosso momento. E perceber que a gente é sempre em processo de mudança. Hoje eu percebi que a subjetividade é algo que tem que ser incluído. A subjetividade é algo que deve ser incluído na vida. Boa. E falar sobre a quarta pergunta, que é o que posso reconhecer que seria interessante modificar em mim, nas minhas atitudes, em minhas práticas cotidianas, na relação com os colaboradores. O que eu penso agora vai ser muito interessante se eu conseguir com o outro estabelecer as bases do óbvio. Eu acho que como ficou muito claro que essas referências são pessoais, elas são culturais e tal, e o dia que eu conseguir trazer minimamente isso para o meu grupo de trabalho, vai facilitar bastante. Bom, aproveitando dela, é óbvio que eu ando, é óbvio que eu respiro, é óbvio que eu vejo todos, porém esses meus olhos precisam ser melhor cuidados. Bom, para mim, vou falar sobre a quinta questão. Então, o que eu coloquei, que eu acho que tenho que, os próximos passos, né, é respirar mais pacientemente. Porque, para mim, o respirar hoje se traduziu em calma. Compartilhar, somar, dividir, demonstrar e externar. Eu me detive na quarta questão, examinando o meu exercício dentro do trabalho. Eu vi que eu tenho de exercitar bem mais, o escutar mais. Mas aquele escutar verdadeiramente, o que vai me levar diretamente à verificação da diversidade. Eu estou fazendo um planejamento e falando em coisas que para a maioria das pessoas, por diretoria, etc. Está dentro praticamente de um outro nível de realidade. E o que tem ocorrido é que aquele escutar em que você já vai escutando e preparando a resposta. Que eu me sinto assim, o tempo todo eu preciso estar sendo convincente. Tudo bem, até que preciso. Mas tirar isso e deixar escutar, porque existe também uma série de razões por trás disso, que eu preciso escutá-los melhor, para talvez até me colocar melhor.